1 milhão. MDI Talks, ativando vozes, revelando histórias, gerando impacto. Estamos aqui hoje de volta com a segunda temporada do MDI Talks e hoje nós vamos ter uma conversa com quem entende bem de bufunfa, de dinheiro, do financeiro. Estamos com a Valéria Sartori. A Valéria, ela morou 13 anos no Japão. Gente, imagina só o que essa trajetória no Japão pode ter mudado dentro da cabeça dela. E ela tem 10 anos que ela trabalha no mercado financeiro. E hoje ela está aqui nos Estados Unidos ajudando você, imigrante, a também guardar o seu dinheiro e estar aí crescendo o seu patrimônio e dolarizando para a sua aposentadoria. Valéria, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje com a gente para estar passando e transbordando todo o conhecimento que você tem na área financeira e ajudar as pessoas que estão aqui na nossa audiência a crescer o patrimônio e dolarizar ele. E começa falando para as pessoas que ainda não te conhecem saber um pouquinho mais sobre você. Exato. Primeiramente agradecer, como eu te falei, é um prazer estar com você aqui hoje. Como você falou, eu sou mãe, esposa, tenho 2 filhos e hoje vivo aqui nos Estados Unidos atuando como agente financeira. Já tive uma bagagem no Brasil, atuando no mercado financeiro de lá, e o meu objetivo hoje é realmente levar essa consciência da importância que é o planejamento financeiro, que é a construção de patrimônio, para que as famílias se estruturam de maneira mais sólida aqui nos Estados Unidos. Muito bom, Valéria. E hoje nós vemos bastante pessoas atuando nessa área, mas como você veio do Brasil com 10 anos de experiência nessa área, qual que é a diferença que tem aqui da profissional Valéria das outras pessoas do mercado? Eu acho que assim, a gente não pode descartar, que uma experiência, um tempo já de atuação, realmente vai fazer com que você consiga resultados mais rápidos. Isso não foi diferente, realmente quando eu comecei a atuar, que já faz aí em torno de 4 meses, a gente conseguiu resultados realmente bem elevados, uma vez que a gente já sabe lidar com o público, uma vez que a gente já tem uma bagagem de saber tecnicamente sobre produtos, e tudo isso agrega. Mas é uma profissão que pessoas, que têm, todo mundo tem condições de aprender, evoluir, independente de mudar de área. Comigo, por ter tido já uma atuação, e ter tido experiência, isso realmente acelerou os meus resultados. Mas eu não falo que uma pessoa que não é somente, essa profissão não é somente para pessoas que já estão na área ou não, Eu acredito que todo mundo é capaz. Por quê? Porque o conhecimento, ele vem de uma busca, e um profissional que vai atrás de conhecimento, ele é capaz de superar esses desafios e conseguir atuar até em áreas que antes ele não atuava, Então eu acredito que ele acelerou meus resultados, mas é uma profissão que está acessível a todos que se identifiquem com ela, Desde que eles se identifiquem e que realmente gostem, porque eu acho que fazer aquilo que gosta na verdade, é o que vai fazer a diferença. Quando você faz aquilo que você gosta, você vai ter sempre resultados mais relevantes, uma vez que você trabalha com prazer. Entendi. Então, para você se tornar um agente financeiro aqui nos Estados Unidos, o que você precisa para se tornar um agente? Sim, você precisa fazer um curso, uma faculdade? Como que funciona? Olha, primeiramente a gente vai falar o que realmente precisa na parte assim técnica mesmo. Assim, você precisa ter work permit, Você precisa ter autorização de trabalho, e você precisa tirar uma certificação no mercado financeiro aqui dos Estados Unidos, que é uma licença para você atuar como agente financeiro, licenciado. Assim, você vai atuando como agente licenciado, você vai se filiar a uma broker, que tem várias, e na broker você vai ter que vai ser intermediária, que vai fazer com que você também se filie a uma seguradora, Então, por exemplo, a minha broker é a Five Rings, e a gente vende principalmente para a seguradora, que é uma outra empresa, que é a seguradora, que atua com os seguros em torno geral, com os produtos, que é a National Life. Então, é basicamente assim que o modelo para que você chegue até ser um agente financeiro. Entendi. Esses são os passos. Entendi. E demora quanto tempo para a pessoa se tornar um agente financeiro? Isso é muito variável, Eu falo que depende muito da vontade, da gana de cada um. Porque você, para tirar uma licença, tem pessoas que tiram em 1 semana, tem pessoas que tiram em 10 dias, e tem pessoas que levam até 4 anos. Uau! Então isso é muito da vontade de aprender, da dedicação, porque é uma certificação, e como toda certificação, requer tempo de estudo, requer você precisa se preparar para
poder atuar nessa prova e fazer, acho que se eu não me engano, aí uma pontuação, né, mínima, para que você realmente se qualifique para poder ser agente. Então isso é variável, não tem uma regra, mas pessoas que se dedicam, tá? Na nossa experiência, pessoas que se dedicam, elas conseguem aí, em torno de um mês já estar licenciada no mercado. Uau, se ela e aí for dedicada. Já pode começar a trabalhar, começar a atender Sim. os clientes e começar a fazer dinheiro. Né? Aí assim, primeiramente, como eu falei, é técnica. Eu acho que depois, não é que ela vai começar a trabalhar, mas aí a gente vai ter o tempo de treinamento, ela tem que ter bons mentores, porque se ela vem de uma outra área, aí já é mais tempo ainda para que ela possa realmente ter uma bagagem para atender esse cliente de maneira completa. Entendi. Né? Porque você está trabalhando com um produto que é um produto que exige conhecimento, exige técnica. Então, isso depende também. Ele já era da área, ele já não é. Se a pessoa é da área, como eu era, isso se reduz muito. Se a pessoa não é da área, ela vai ter que ter um tempo aí, né, de rampagem, que a gente fala, para que ela possa realmente estar preparada para atuar e para já estar em contato com clientes e vender o produto. Entendi. E eu vi que você, nesses 4 meses que você já está trabalhando com isso, você já alcançou números que muitas pessoas que já estão há mais tempo não alcançaram, certo? Correto. Muito rápido. E conta um Sim. pouco como é que foi isso, como que você conseguiu isso? É isso, Tati. Eu acho que são vários fatores, tá? Eu realmente, quando eu entrei, eu me identifiquei, é aquilo que eu sempre já amei, né? Trabalhar com finanças, trabalhar com famílias, com planejamento, é algo que eu acredito e vejo muito valor. Então isso fez toda a diferença. Eu busquei estar perto, né, de sentar nas mesas certas com as pessoas certas. Então acredito que bons mentores, estar no lugar correto, numa empresa que eu acreditava, né, acreditei na verdade, e acredito, fez toda a diferença, tá? E muita dedicação, né? Não existe almoço grátis, não existe nada que vem de graça, então assim, a gente tem que se dedicar, a gente tem que colocar muita energia, usar da técnica, da experiência que a gente tem, mas não adianta nada ter técnica, ter experiência se você não for uma pessoa que se dedica. Então assim, todos os projetos que eu compro, eu costumo dizer que eu coloco toda a minha energia para que dê certo. Realmente é uma coisa minha, né? É algo que já vem do meu jeito de ser. Eu gosto de me dedicar 100% e eu gosto de ver o resultado. Como eu sempre trabalhei com números, eu sou muito ligada a números, então assim, eu coloquei uma meta e eu falei, eu vou atingir essa meta. E realmente não foi diferente. A gente realmente conseguiu atingir a meta, que é essa meta aí que a gente fala aqui no nosso meio, tá? Para quem não conhece, chama-se Blackjack, né? Então hoje eu já sou uma Blackjack, então eu já sou um bom profissional, já estou dentro da nossa broker no nível mais elevado. Uau! Em 4 meses. Em 4 meses, Uau. exato. E isso veio com muita dedicação, com muito empenho, é diário, né? Com network, né? Movimento. Movimento, exatamente. Eu falo aqui, gente, sobre o movimento. Vocês têm noção do que é uma pessoa que está em movimento, uma pessoa que está buscando. Não adianta você começar um negócio achando que vai ser do nada que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Não, você viu como a Valéria falou. Ela focou, ela pôs uma meta e ela está fazendo com que essa meta seja cumprida. Então, em qualquer área que você estiver dedicando o seu trabalho, que você dedique ele por 100%. Eu falo que tem que ter o hiperfoco. Meu marido fica, ela tá com o hiperfoco nisso. Sim, porque quando a gente quer crescer, não adianta a gente ficar sentada esperando as coisas acontecerem, né? A gente tem que ir lá, correr atrás e batalhar. E se diferenciar das pessoas que estão na mediocridade ali, nos medianos. Então, isso que faz um profissional crescer e o outro continuar ali na sua zona de conforto. Essa é a diferença da pessoa que se destaca no seu business, né, Valéria? Correto, concordo, exatamente. E você vem falando muito sobre seguro, sobre o financeiro. Me explica um pouco do que é esse trabalho que você faz. Porque aqui nos Estados Unidos, nós não temos uma rede de apoio, certo? Como que o seu trabalho pode ajudar a gente num caso que a gente passa uma doença, ou tenha alguma coisa que a gente não pode trabalhar, não pode ir lá fazer a nossa renda, que é, né, com o nosso movimento, como eu já falei aqui agora. Eu vejo muitos imigrantes, tivemos alguns casos de pessoas que ficaram doentes e acabaram tendo que pedir doação, porque não tinha essa estrutura financeira por trás.
Como que a gente pode ajudar os imigrantes a terem essa consciência de buscar uma ajuda para construir ali a sua parte financeira, construir a sua renda passiva, né, que se fala? Exatamente, a liberdade financeira, Isso. digamos. Você começou falando justamente sobre isso, tá? Sobre essas pessoas que muitas vezes passam por situações, né? Que não esperavam, de saúde, e tudo isso gera um impacto muito grande dentro de uma família. Então, o produto básico que a gente vende, que é um seguro de vida, ele vem para isso. Ele vem para te dar uma tranquilidade no caso de realmente, se você tiver, é um benefício em vida, tá? Para aquelas pessoas que podem, durante a caminhada aqui nos Estados Unidos, deparar com uma enfermidade. E qual que é a diferença de quem tem um seguro de vida aqui nos Estados Unidos para quem não tem? Quando vem uma doença, vem uma enfermidade séria, quem tem um seguro de vida vai receber o valor de uma apólice. E esse valor de uma apólice, que não é pequeno, digamos que nós temos aí, vai depender muito do seguro que a pessoa contratou, 400, 500 mil dólares, isso vai fazer muita diferença para o tratamento, até mesmo para se manter nos Estados Unidos e permanecer com o sonho americano de viver aqui. Então eu falo que ele está muito atrelado até ao sonho de permanecer nos Estados Unidos. Porque nós vemos famílias que por não ter esse benefício, por não ter essa segurança, elas só têm uma solução, de voltar para o Brasil. Porque igual você falou, eu não tenho família, eu não tenho rede de apoio, então como é que eu vou fazer? Porque se eu tenho aqui uma família, um casal, o marido e a mulher adoece, o marido vai parar para tratar a mulher. Né? Sim. E fora que é uma questão da saúde pública que já é cara, a saúde, né, nos Estados Unidos não é barata, então assim, é um plano essencial, né? Eu não tenho escolha, porque aqui nós somos autônomos, né? E nós não estamos no nosso país. Exatamente. Então é esse plano básico que a gente falando aí de um primeiro produto, porque nós temos outro, né? Mas o primeiro produto, que é o seguro de vida, que te assegura em vida, e vai te dar também uma segurança em caso de falecimento para os seus entes, que é algo também que você deixa, ele é fundamental para quem vive nos Estados Unidos. E quem pode ter esse tipo de seguro? Porque precisa ter documento, precisa ter social, precisa ter permit to work para ter esse benefício? Não, qualquer pessoa, independente de como ela está aqui, se ela tem documento, se ela não está, se ela é um imigrante legal ou ilegal, ele está acessível a todo mundo. Ao contrário, é até interessante, o governo americano tem até interesse que até todos os imigrantes, independente do status que eles estejam, tenham. Porque quando você tem um problema, né, quando você tem um imigrante que não tem essa segurança de uma empresa privada, muitas vezes a gente sabe que os Estados Unidos gastam milhões para poder realmente atender, porque ele dá atendimento. Assim, né, nos hospitais, dá atendimento, ele, né, vira uma situação que é um custo para o governo americano. Sim. Então o governo americano é o principal a incentivar que imigrantes tenham isso. Porque é uma questão privada, quem paga é o próprio imigrante. E isso, inclusive, tem sido realmente algo que fortalece até processos. A gente não é um pré-requisito para você ser aprovado no teu processo. Sim. Mas eles avaliam hoje o imigrante como um todo. E o imigrante que tem um seguro de vida, ele é visto como um imigrante que se planeja melhor aqui dentro. E isso é um ponto positivo no seu processo lá na frente. Que bom. Eu e meu esposo, nós temos esse seguro de vida em vida, porque nós passamos por uma situação ano passado de ele ter batido o carro e a gente falou, não. Porque muitas vezes as pessoas ficam oferecendo e a gente fala, não, depois. E aí quando a gente passou por essa situação, nós decidimos aí fazer o seguro. Porque imagina só, se tivesse acontecido alguma coisa com ele, como que eu ia ficar com o Noah, né? Porque eu tenho um menino de 5 anos. E aí? Aí na hora ele falou, não, vamos fazer esse seguro porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí eu já vi casos de pessoas que eu conheço de só uma pessoa fazer. Ah, eu vou fazer só do meu marido porque ele é o provedor, se acontecer algo com ele, aí é que a gente precisa do seguro. E aí nós vimos o caso da Fabiola, que a Fabiola acabou tendo uma... Como que ela teve? Ela teve alguma coisa... Ela teve várias paradas cardíacas e veio a vegetar. E foi do nada. Do nada. Ela teve eu esqueci o nome do que ela teve lá, mas foi uma coisa que ela teve do nada. E aí o marido teve que largar tudo pra cuidar dela. Sim. E eles não tinham esse seguro. Então, o que você diz quando a pessoa... Ah, não, vou fazer só pro meu marido, porque ele que é o provedor, eu fico em casa e eu não preciso. Eu falo realmente o que você falou. Eu sei que o provedor, né, a gente tem que assegurar, ele é o que vai dar, mas o impacto de uma doença, ela não é só do provedor. Se você tem uma outra pessoa, porque a mulher, ela cuida dos filhos,
ela também, né, vai gerenciar a casa. E se ela para, automaticamente o marido vai parar também. Se uma criança também da família tem uma doença, automaticamente até os pais também podem parar. Isso também que eu quero saber, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e ela me falou que criança também pode ter. Eu não sabia, eu não tenho pro Noah, mas é algo que eu vou buscar. Porque quando eu fui fazer o meu, falaram que era para college. Me explica um pouquinho como que é o da criança. É só pro college mesmo ou esse valor que ele vai estar lá, a gente vai estar acumulando pro nosso filho, também pode ser para qualquer outra coisa que ele queira no futuro dele? Exato, ele é um plano que a gente fala college, mas às vezes as pessoas acham que a gente vai estar utilizando só para o college, né, só para pagar uma faculdade, mas não, ele é um seguro de vida, que ele vai ter também, essa criança vai ter um benefício em vida, vai ter um benefício em caso de doença, vai ter um seguro normal, como um adulto normal, né, em caso de falecimento, vai ter uma apólice de vida segura, né, que vai estar vigorando normalmente, e tem, sim, você pode utilizar como estratégia o college, mas além disso você pode utilizar esse plano até mesmo como um plano de uma estratégia de aposentadoria para o futuro dessa criança, ou como um plano de investimento de uma reserva que essa criança vai ter durante um tempo para você depois fazer o que você quiser. Então ele não é um plano que visa só o college, como muitas pessoas pensam, tá? Ele é um plano completo que também tem ali a segurança para a saúde, se caso acontecer também com essa criança alguma coisa. Então, ele é completo como um todo. A gente fala muito college porque às vezes os americanos aqui fazem, né, voltado pro college, mas não significa que você necessariamente vai utilizar apenas para isso. Você pode utilizar depois para várias outras coisas e ele, desde quando ele faz o seguro, ele também está assegurado em vida perante a possíveis problemas de saúde. É, porque hoje em dia tá mudando muito a mentalidade das pessoas. Nem todo mundo hoje vai querer ir pro college. O college é como se fosse uma faculdade aí no Brasil. Então, é bom a gente saber, porque eu mesmo deixei de fazer pro Noah, porque eu falei, não, Noah provavelmente não vai pro college. Com a cabeça que nós temos de empreender, ele vai querer ser um empreendedor, vai querer ter o próprio business. Então, eu achei muito interessante falar isso mesmo, que as crianças também ficam doentes. A gente ninguém tá ileso de passar por uma doença, né? E me fala um pouquinho também, Valéria, se a pessoa para fazer esse investimento aqui nos Estados Unidos, ela tem que ter muito dinheiro ou qualquer pessoa hoje pode ter esse planejamento para o futuro, começar a investir ali para estar fazendo a sua aposentadoria? Não, exatamente, Tati, não é qualquer pessoa e não tem um valor exato, um mínimo. A gente costuma ter planos né, a gente tem apólices que começam a partir de $25, que vão até valores, né, muito maiores. Vai depender muito, né, quando a gente fala do termo, que é aquele seguro de vida básico, tem pessoas, dependendo da idade, que já são aprovadas com $25, ou 50, né, ou seja, então é um produto que se a gente parar para pensar, digamos que você pegue uma apólice de $100, né, e você paga $100 por mês, para se caso acontecer alguma coisa, você ter às vezes uma apólice de $500 mil. Então, olha como que a gente compara. O 100 virar 500 em caso de algum problema. Mesmo que você junte por muitos anos $100, né, para virar 500, você está fazendo um ótimo investimento. Então, eu já acho que por si só, ter essa conta já é uma conta mínima aí que você faz. Ah, mas eu não vou usar, mas estou querendo dizer o que você está... Se você usar, você está pagando $100 para você ter $500 mil na sua mão em caso de alguma situação, né? Alguma coisa que então, assim, ele é para qualquer pessoa, então são planos que começam, né, de valores pequenos, como eu falei, e eles vão, e aí a gente não tem um teto, né? A gente tem pessoas que fazem, até porque como a gente tem planos que são mais robustos, que não são, né, que além de ter o seguro, a gente também tem uma parte de investimento acoplado a eles, a gente vai ter pessoas que vão fazer planos de $3, $4, $5 mil, né? Mas é um produto que é acessível a qualquer um que vive aqui nos Estados Unidos. Eu costumo dizer assim, é apenas uma consciência, porque gastar $50, né, $100 por mês não vai muitas vezes fazer falta para nenhuma família aqui. Deixar de chegar as caixas da Amazon em casa, menos caixas da Amazon e mais planejamento financeiro, porque muitas vezes a gente vai ali gasta 10, 5, 3, 1 e quando você vê já é o 100. Exato. Né? E trazer essa consciência, porque as pessoas acham que sempre nunca vai acontecer com ela. Né? Acontece com o outro. Isso. É o outro que tem problema, é o outro que adoece. A gente sempre não quer adoecer, a gente sempre deseja o melhor, mas a gente não tem controle. Né?
E essa consciência de que você não tem controle e que você precisa do produto é o que faz você entender e comprar esse produto, Sim. né? É igual um seguro de carro. A gente tem o seguro do carro, mas a gente tem pra quê? Pra não usar. Nós temos seguro de saúde, temos, mas o quê? Pra não precisar usar. Então, é exatamente isso que funciona com o seguro de vida em vida. E o melhor desse seguro de vida em vida é a parte do planejamento pro nosso futuro, pra nossa aposentadoria. Me diz, comparando com o Brasil, porque assim, essa parte do financeiro, de você guardar ali para seu seguro, para sua aposentadoria, no Brasil, comparando com o investimento lá, qual seria aquela taxa Selic, um investimento seguro, né, que tem no Brasil, que você não perde, que não tem renda variável? Seria isso aqui? Na verdade, a gente tem 2 tipos de investimentos, né, basicamente no mundo, que é o investimento de renda fixa, Isso. que é o investimento que você vai atrelar taxas de juros do país. No Brasil, a Selic, aqui a gente vai atrelar o Fed, né, e são produtos que você não tem risco, né, renda fixa. Isso. E aí vai ter Tesouro, vai ter CDBs, vai ter LCIs, que é os produtos do Brasil. E aqui a gente também vai ter os produtos atrelados ao Fed, que hoje está rendendo em torno de 3,5%. Quando a gente fala de IOL, quando você fala desse tipo de investimento, né, esse tipo de produto que a gente vende, que na verdade é o quê? O termo é o seguro básico que eu acabei de falar, onde você, se acontece alguma coisa, você tem uma segurança em vida em caso de doença, tá? Você vai ter aí um valor que você vai receber em vida e você vai ter também a pólice para os beneficiários, se caso há um falecimento daquele indivíduo que está cobertado. O IOL é um outro tipo de seguro que uma parte, ele também continua tendo um valor que vai assegurar em vida em caso de doença, né, e morte, e o resto desse valor, ele vai ser acoplado em um investimento, tá? A gente coloca muito em um fundo indexado, tá? É um fundo indexado que é o S&P 500. O que é o S&P 500? São as 500 maiores ações dos Estados Unidos. Por que a gente coloca nele? Esse fundo, o S&P, a gente tem ali a Tesla, a Microsoft, a gente tem as maiores ações, a Coca-Cola, são empresas muito bem, né, o maior fundo, na verdade, dos Estados Unidos, na verdade, a gente comparando com o Nasdaq, tá, comparando com o que a gente tem aqui no mercado, o S&P, ele realmente é o carro-chefe aí da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A gente acopla ele porque a gente tem um histórico que nos últimos 20 anos, esse fundo ele tende a render em torno de 10% anualmente. Então, se eu comparo, tá, com um produto, você falou do Brasil, vou comparar um pouquinho com os Estados Unidos primeiro e depois eu vou comparar com o Brasil. Quando eu comparo de eu ter um produto que me rende até 10% ao ano, com um produto, se eu for pro Banco of America e colocar meu capital numa renda fixa, eu vou render 3,5% hoje, que a Selic tá, a taxa de juros aqui nos Estados Unidos está, que é em torno de 3,5%. Tá? Lembrando que quando eu tiver uma valorização desse capital meu de renda fixa, eu ainda pago o imposto sobre o lucro. Esse fundo, quando a gente tem um investimento que tem acoplado um seguro de vida, eu não pago imposto, é tax free. Então tudo que eu render ao longo dos anos que eu estiver investindo, eu já não vou pagar imposto. Então já é um benefício, não só a valorização, porque a gente tem uma valorização muito maior, por quê? Porque você está falando de S&P, você está falando de bolsa. Só que quando a gente fala de bolsa, você fala, meu Deus, eu tô no fundo de bolsa, eu tenho um risco. Não, porque a gente faz o quê? A gente faz um fundo indexado com uma barreira de proteção. Entendi. O que seria essa barreira de proteção? Se o mercado vem a cair, como caiu na época do Covid, e desvalorizou 30% o S&P, você ficaria com seu capital pelo menos no 0 a 0. Você não teria esse capital negativo, que é o que acontece quando pessoas estão na renda variável. Elas podem ficar positivas, mas se o mercado vem a cair, elas podem ter o capital desvalorizado e perder dinheiro. Então a gente não coloca nós não expomos você a algo que tende a desvalorizar, né, que fique negativo, porém nós expomos você a um produto que é realmente um dos melhores produtos que a gente tem hoje, que é o S&P, e ao mesmo tempo você consegue surfar ondas de até normalmente, que como eu te falei, nos últimos anos, pegar aí os últimos 20, 30 anos, que é 10% ao mês, né, porém com segurança e ainda sem pagar imposto. Então é um produto realmente completo. Né? Você tá atrelado à bolsa, sem risco,
ainda sem pagar imposto. Entendi. Tá? E aí, porque assim, ó, tem muito imigrante que está aqui, mas está enviando o seu dinheiro para o Brasil. O que você tem para dizer para esses imigrantes? Porque, gente, o dólar, ele valoriza, o real, ele tá desvalorizando. Então, eu não sei se vale a pena fazer isso, mesmo que ele esteja investindo lá no Brasil, certo? Exato. O grande lance, né, que as pessoas às vezes, mandam o capital para o Brasil é justamente pelo fato da taxa de juros lá estar alta, né? Então, eu tenho uma taxa de juros de 15%, as pessoas tendem a achar que realmente é vantajoso. Mas quando a gente vai comparar o real perante ao dólar, nós não falando de curto prazo, porque no curto prazo, é claro que eu tenho uma oscilação até mesmo do real cair. Mas quando a gente fala de longo prazo, a gente sabe que o real, nos últimos anos, ele desvalorizou muito, né, perante ao dólar. E isso vai continuar acontecendo. Principalmente se você é um imigrante que vive aqui, dolarizar o seu patrimônio é realmente fantástico, porque a gente está falando da maior e mais potente moeda do mundo. Então, ter dólar é gerar riqueza, sim. Apenas tem riqueza quem realmente tem patrimônio em dólar. Então, não faz sentido você estar em um mercado que tende a ter uma moeda que se desvaloriza, que tem riscos eminentes, né? O risco Brasil é eminente, independente disso. A gente teve exemplos aí do Banco Master, a gente tem outros bancos que estão sempre, né, com situações perigosas, né? Que a gente sabe disso. Então, assim, não faz sentido você mandar o seu capital do Brasil. Eu não falo que você não deve mandar nunca, porque eu acho que diversificação faz parte de uma carteira inteligente. Então não significa que você não possa ter capital no Brasil, ou você não possa ter investimentos no Brasil. Não faz sentido você apenas investir no Brasil e não olhar para a dolarização, que é o ponto-chave. Então, se você não tem escolha, se você não pode diversificar, que você então só dolarize. E se você puder escolher, que você possa até ter um pouco de investimento no Brasil, mas nunca deixe de entender que o seu ponto-chave é dolarizar seu patrimônio. Que é na dolarização, ao longo do tempo, que você vai fazer realmente que sua curva patrimonial suba e que você realmente tenha aí um patrimônio que, né, que já é por si só dolarizado, como a gente estava falando. O dólar é a maior e mais potente moeda do mundo, né? E perante as outras moedas, eles sempre valorizam. Então você tem condições de ter tem um produto que já por si só se valoriza, que é o S&P, e ainda tem a valorização do dólar. Então você ganha das duas linhas. Você ganha valorizando seu patrimônio num fundo que ele valoriza, que ele está acoplado às maiores ações, e você tem a valorização da moeda. Então por isso não faz sentido eu mandar para o Brasil. Agora, não significa, como eu falei, a gente não pode ser extremista e falar nunca mande, né? Você pode diversificar. Agora, o erro é eu só mandar e deixar de ter a grande vantagem de estar aqui e ter um patrimônio dolarizado. Isso aí já é realmente dar um tiro no pé. Exatamente, porque o real tá quanto? Pro a gente dólar? Tá falando aí hoje de 5,30, 5,40, e aí projeções, porque se a gente pegar em 2012, o dólar era R$2. Então você imagina que quem que mandou capital para o Brasil tem hoje 200 mil. O cara que ficou com capital aqui, se ele vai converter hoje, ele está falando de 540 mil. Então olha a valorização que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, né? Sim. E isso vai continuar, Sim. né? E ainda mais pelo próprio histórico que a gente tem, econômico, né? É um país de terceiro mundo, é a realidade do Brasil. Então, assim, é muito difícil a gente falar de uma moeda, né, do real se desvalorizar, né, se valorizar perante. Ele valoriza no curto prazo, mas no longo prazo a gente tem sempre uma moeda que é o dólar se valorizante perante o real. Exatamente, eu acho muito doido, porque, e principalmente, Valéria, eu acho assim, se a gente está aqui, como que a gente vai ficar pensando em enviar coisas para o Brasil? Exato. Porque é isso que acontece com muitos imigrantes. Eles perdem a mão de ficar vivendo aqui com a cabeça lá no Brasil. Exato. E aí não consegue evoluir aqui. Exato. Isso também faz toda a diferença para você que está assistindo aqui, você que está aqui nos Estados Unidos ou que quer vir para cá. A diferença do imigrante que dá certo aqui, do imigrante que não dá certo, é quando ele coloca realmente a mente dele aqui e começa a se focar na vida dele aqui, esquece o Brasil, porque muita gente fica aqui, ai, mas se eu estivesse no Brasil, ai, mas e se eu voltar pro Brasil? Esquece. Se você ficar com essa mentalidade,
você não vai conseguir crescer aqui nos Estados Unidos. E muitas pessoas, elas têm a ideia de que um emprego tradicional aqui nos Estados Unidos, um CLT, vamos dizer, que seria a melhor opção. Me conta um pouco para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre essa carreira, de entrar para essa parte financeira, de estar vendendo estabilidade para as famílias aqui nos Estados Unidos. Conta para mim como que ela pode estar contactando você dá esse treinamento, como é que funciona? Sim, a gente realmente, hoje é uma agência, né, que prepara pessoas, então as pessoas podem estar entrando em contato conosco, que nós vamos dar ali todos os passos, desde como se certificar, de fazer os treinamentos. A gente tem realmente mentores também, não só eu, como outras pessoas que estão qualificadas para poder preparar esse profissional para atuar na área, né? É uma área que requer realmente ter essa visão de empreendedorismo, como você falou, não é um CLT, mas é aí que está a grande diferença, né? A gente sabe que quando você empreende, no curto prazo, às vezes não vem o resultado, mas às vezes dependendo até pode vir, vai depender muito daquilo que a gente falou, da energia que você coloca, né? Mas você tem a capacidade de gerar patrimônio, gerar valor no seu negócio, muito mais, porque quando você é dono do seu próprio negócio, você consegue escalar, né? E isso é a grande diferença desse business. É um business que você consegue escalar, é um business que realmente você consegue gerar valor, porque é um produto que por si só já tem um grande valor. Então a gente está preparado para recrutar pessoas que entendem isso, que entendem o que é empreender e que tenham essa vontade de realmente entender do business e começar a trilhar essa caminhada, que é uma caminhada que realmente, se bem alinhada, se bem planejada, com business bem adequado, com bons mentores, você realmente colhe resultados muito maiores do que apenas sendo um CLT aqui, que nem comparando, tá? Então, realmente, um agente financeiro aqui, bem sucedido, ele vai ter condições de fazer, talvez, não só uma agência, ou até se ele quiser apenas ser um vendedor, ou ele quiser escalonar para ter uma agência, ele vai ter realmente um valor mensal, ele vai conseguir gerar uma renda que não se compara a ele entrar e trabalhar, mesmo que seja na área financeira, falando de área financeira, num banco, tá? É bem diferente. Claro que não é fácil. Sim. Precisa de ter uma mentalidade empreendedora. Sim. Daí precisa de quebrar crenças limitantes. E aqui as pessoas acham que quando você chega, você só tem um caminho, que é a construção, que é a limpeza, e na verdade a gente tem muitos outros caminhos quando a pessoa já tem ali pelo menos o seu work permit, right? Exato. Então, para você que está assistindo aqui hoje, entenda que sim, a gente chega aqui, muitas vezes a gente fica perdido, mas existem outros caminhos. Não é só você estar ali debaixo de fazer um serviço braçal. E você que está aqui nos Estados Unidos, que trabalha nesses serviços braçais, pensa que tem muita coisa que você pode fazer. É que a gente fica presa, a gente fica com os nossos medos, com as nossas frustrações, nossas crenças, e acaba deixando que a gente não consiga ver a amplitude que tem no país de coisas que nós podemos crescer. Isso daqui é uma conversa onde você pode estar vendo que você pode ir para outra área e ainda assim ajudar outras vidas a estarem se beneficiando do seu trabalho, do que você faz. E me explica um pouquinho, Valéria, como que é a aposentadoria tradicional aqui nos Estados Unidos? Qual a diferença da aposentadoria tradicional para esse tipo de aposentadoria que você trabalha? Tá. Só linkando naquilo que você acabou de falar, eu conheço profissionais que vieram da área de limpeza, profissionais que vieram da construção e viraram excelentes agentes. Tem agências realmente assim, milionárias vindo dessa área, tá? Porque a gente trabalha muito com vendas. E tem pessoas que têm o dom da venda. Sim. Então, ela não era da área técnica, como eu, né, que já tinha e tiveram excelentes atuações. Então, isso é só para fazer um spoiler que realmente, se você tem work permit, se você... não, mas eu não sou da área financeira, eu não trabalhei com isso, como é que eu vou fazer? Não, você está preparado. Sim, desde que se você tem documento... vai muito justamente de você quebrar essa crença, entender que você vai conseguir, sim, basta querer. Então a gente tem pessoas que trabalhavam com limpeza, outros que eram o pessoal que trabalhava na área de entrega, gente que trabalhava com diversos tipos de trabalhos operacionais que são profissionais muito bem sucedidos. A gente tem vários exemplos, né,
para poder, por isso que eu quero salientar que isso é algo né, possível a todos, não só quem era da área financeira no Brasil ou só quem entende. É possível a todos, tá? Tá. E falando da aposentadoria, né? Isso. Fala da aposentadoria. Você falou que Qual a diferença da aposentadoria tradicional aqui nos Estados Unidos para a aposentadoria que você trabalha? Exato. A gente não fala que a gente tem uma estratégia de aposentadoria, né? Que dentro do IUL, que é aquele plano que eu te falei, que é um seguro de vida, né? Que a gente tem uma parte que fica acoplado a um fundo indexado, né? Que é o S&P 500. Você vai ter também como estratégia, ou você utiliza ele para fazer investimento, tá? Ou você pode utilizar ele como uma estratégia de aposentadoria para o futuro. Qual é a diferença? Hoje o Social Security, a média que ele dá para uma pessoa que tem é em torno de $1.000 por mês. Meu Deus. Então $1.000 não dá para você sobreviver. Não, né? Não paga nem o aluguel, gente. Não paga nem aluguel. Então você tem que ter uma aposentadoria privada. E aí é onde faz a nossa diferença aqui. Você vai começar o quê? A plantar. Quanto mais cedo você começa a plantar, maior vai ser as chances de que você tenha lá na frente uma renda que você vai colher para poder viver melhor aqui dentro desse país. E esse dinheiro que a gente fica ali investindo, fazendo ele crescer, ele só pode ser tirado quando a gente estiver com uma certa idade ou ele pode ser tirado antes? Não. Ele é um plano, basicamente, que ele tem aí uma carência para você ter a liquidez total, que é retirar os 100%, tá, do valor, é 10 anos. A partir do terceiro ano, você já pode fazer retiradas de 30%, tá? Então, ele basicamente são 10 anos, porém, ele pode se estender ao tempo que você quiser. Digamos aí, a aposentadoria que a gente faz, normalmente o pessoal tira com 66 anos. Vai depender muito de que você utiliza. Então, ele é um plano muito versátil. Ele pode ser utilizado como um investimento, ou como um plano de aposentadoria, ou até um plano que a gente fala muito que chama-se alavancagem, que é o que aconteceu, por exemplo, com a McDonald's. A McDonald's surgiu assim, ela tinha ali um IUL, né? E aí, que é a alavancagem? Você vai até a seguradora, você faz um empréstimo, pagando ali a taxa de juros do momento, e você tem até 90% desse valor, a seguradora te passa. Então, antes mesmo do plano completar 10 anos, ou, enfim, dependendo da idade, do tempo que você esteja ali aderido àquele plano. Então, esses 90% desse capital, você utiliza para investir em outro negócio. Então, a segunda McDonald's, tá, a lanchonete, ela surgiu através disso. Eles foram lá, pegaram com 90% do capital, pegaram o valor e investiram na segunda, tá? Pagando uma taxa de juros baixa, uma vez que o próprio fundo ele tem um rendimento que paga normalmente a taxa de juros que você pega. Entendi. Então chama-se um sistema de alavancagem. Então esse produto ele tem várias visões. Ele tem uma visão para aqueles que querem alavancar, ele tem uma visão para quem quer investir em torno de 10, 15, 20 anos, porque você pode mexer no seu capital. A partir do terceiro ano você pode ir lá e resgatar. Quem quer comprar uma casa, quem quer abrir um business, enfim. Eu costumo até falar, às vezes o cliente compra uma casa. Se imagina se ele acontece alguma coisa com ele. Ele precisa continuar pagando. Sim. Né? E se ele para de trabalhar, como é que ele vai continuar pagando? Aí ele pode até perder a casa. Então, ter também um plano de seguro é justamente até para manter a questão de pagar o mortgage da sua casa. Sim. Então são vários, assim, quando é muito completo o produto para te segurar em todos os sentidos. Sim. Né? Porque se você não se você tem paga um valor mensal, né, que você financiou uma casa, e se você parar de pagar, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos você perde a casa. Perde muito rápido, muito mais rápido do que no Brasil. Então até uma maneira de você também manter, se você comprou uma casa hoje, faça um seguro para que você não perca a tua casa, se caso acontecer alguma coisa no meio do caminho. Sim. Porque a primeira coisa, se você parar de pagar, você vai perder tudo aquilo que você investiu na casa. Então você vê como que o seguro ele te protege em vários quesitos. Sim. Na questão da sua casa, na questão da sua saúde, na questão, né, do futuro. É amplo, né? É bem amplo, né? Então, assim, é um produto completo. E a aposentadoria, falando, né, assim, é muito simples de falar que, assim, de $1.000 não tem como viver. Então você tem que ter uma aposentadoria privada, justamente para que você tenha ali pelo menos algo. Quando eu falo com casais, a gente fala o que você viria, o que você vê como viável para você viver aqui nos Estados Unidos. Eu vejo como viável ter pelo menos
né, porque eu já não vou ter filho, não vou ter gasto, US$ 5.000. Então vamos fazer um plano de estratégia para que você possa chegar nesse valor quando você tiver uma certa idade. E aí a gente monta essa estratégia para isso. E aí, quando muito cliente, tenho certeza que chega pra você falando que não tem dinheiro pra fazer isso, certo? Certo. Como que você faz pra ajudar essa pessoa a ver que ela tem esse dinheiro? Muitas das vezes as pessoas elas não têm nenhum orçamento, elas não têm. O primeiro passo é a gente organizar até as finanças dessas pessoas. As pessoas aqui nos Estados Unidos, elas não têm tempo. Elas trabalham muito, elas acham que gastam X e elas gastam Y. E a gente primeiro tem que fazer aquele trabalho assim, bem manual, de uma planilhinha ali básica, para a gente poder ver e tentar começar a cortar custos, para que a gente mostre assim, olha, esse custo aqui que você tem, com isso, é um custo supérfluo. Vamos tirar o supérfluo para a gente começar a gerar algo que vai te dar essa condição para o seu futuro. Você tem que começar a pensar no seu futuro. Então a gente faz aquele trabalho de anamnese, que a gente vai fazer uma avaliação da vida financeira daquela família, e é onde a gente vai dar soluções para que esse capital comece a sobrar, para que ela possa investir em algo que realmente vai gerar valor no futuro. Muito bom. Então aí a gente faz esse trabalho também. E aí a gente consegue muitas vezes mostrar, não, você tem. Você acha que não tem, você está gastando com coisas supérfluas. Às vezes a gente vê famílias pagando 3, 4 celulares, ela paga planos de internet à toa, né? Às vezes a mulher fala, não, mas eu não gasto. Quando você vê, né? Às vezes até trabalho... Pouquinho em pouquinho você chega ali em valores que vão ser. E às vezes é pouquinho em pouquinho não, às vezes é grandes valores até. Só que a pessoa não tá olhando para a fatura do que tá vindo ali do banco, pro extrato. Às vezes tá tendo aqueles subscriptions disso, daquilo, Netflix, Exato. e dar. E eu costumo dizer que é uma escolha, né? Às vezes a gente tem que, na vida, a gente tem que abdicar de certas coisas pra gente colher lá na frente. A vida é feita de escolhas, né? E a escolha que você tem hoje vai determinar o teu futuro lá na frente. Então as escolhas, boas escolhas, elas financeiras também são muito importantes para a liberdade financeira. Sim. Então as escolhas que eu faço hoje determinam o meu futuro. Então escolher o quê? Eu vou escolher ter, dependendo de uma família, tá? Um passe da Disney, ou eu vou escolher ter, né? Eu vou pagar $300 por mês, ou eu vou escolher pagar $300 em algo que lá na frente vai fazer diferença para o meu futuro. Exatamente. Infelizmente a gente não se pode ter tudo, então eu vou ter que abdicar de algumas coisas. Tem os principais, tem que ter ali a meta do que é mais importante. Exatamente. Né? O que é mais importante? É uma consciência, tá? Eu acho que é uma lucidez que as pessoas e o brasileiro precisa ter. Porque não consegue chegar numa liberdade financeira lá na frente se você não tiver uma lucidez no hoje. E muitas mulheres, elas estão em casa cuidando das crianças, da casa, e acho que elas não podem ajudar o marido. Mas a gente estava conversando naquele outro dia lá no escritório, que a mulher é uma mulher consciente, a tal da mulher sábia, né? Ela pode ajudar o marido, mesmo estando dentro de casa. Porque o marido precisa da ajuda do quê? Nessa parte financeira, talvez de controlar ali o que entra, o que sai. E muitas vezes tá saindo por coisas de bobeira, supérflua, que nós mulheres podemos estar ali ajudando a estar controlando, como você falou, fazer uma compra mais consciente, ir nos lugares que tem coisas mais em conta, mais barato. Vamos lá, hoje qual é a promoção daqui, qual é a promoção dali? Você acaba salvando ali, então você está ajudando o seu marido, porque a profissão da mãe, que é 24 horas por dia, 7 dias na semana, gente, é a melhor profissão do mundo. Você que fica em casa, parabéns. Você tá fazendo a melhor coisa da sua vida, dando atenção aí pros seus filhos, cuidando do seu lar. A gente estava até falando sobre isso agora. Nós que vamos pro mercado de trabalho, a gente passa por alguns perrengues também com os nossos filhos, né, Valéria? Como que é para você lidar ali? Porque você tem uma filha de 6 anos e um de 16, para poder você ali gerir essa meta que você quer alcançar e gerir ainda a estrutura ali da sua família. Realmente não é fácil, né? Sempre desafiador, né? Ser mãe e atuar no mercado. Isso também não foi diferente quando eu estava em São Paulo, era muito pior quando eu estava no Brasil, porque ali as cobranças eram muito maiores e era bem difícil, né? E a gente às vezes terceiriza, tem pessoas para nos ajudar, mas a gente sabe que quem educa não é escola e nem babá, é pai e mãe, né? O que eu tento fazer é justamente sempre estar
buscando, principalmente nos finais de semana, buscar só família, né? Ter o compromisso com a minha família, com o meu marido, com o meu esposo, compromisso com a minha igreja que eu vou, que eu acho que também é fundamental hoje dentro de um lar, uma família que tem realmente ali princípios, né, que tem uma religião, não vou falar, né, de cada um tem a sua, mas eu acho que uma família que tem uma religião que busca, isso traz toda uma estrutura e faz toda a diferença dentro de um lar. E é isso, é participar da vida dos filhos ativamente. Conversas, como está a escola, participar do dia. Então eu tento, assim, como eu tenho uma profissão que é flexível, né, isso é muito bom. Para quem quer vir para a profissão, eu digo que a gente tem essa flexibilidade. A gente consegue também manusear horários. Então dá para buscar o filho na escola, dá para a gente poder participar, dá para a gente poder, às vezes, tirar uma cesta, que é, né, e trocar, porque a gente não é CLT. Então nós fazemos nossos próprios horários e conseguimos manusear. E o que eu tento fazer isso, é tentar realmente conciliar com a presença, né? Tentar mostrar também para eles que o trabalho, ele não é apenas para... Muitas vezes a gente fala, né? O trabalho é só para ganhar... Acho que você mesmo falou, a gente estava conversando, para ganhar... a mamãe trabalha para ganhar o dinheiro. Não, a mamãe trabalha também por uma realização, por um propósito de vidas, né? Então, assim, eu tento mostrar o valor do que você faz. O valor do que eu faço, para que eles entendam que a gente está indo atrás também de sonhos pessoais, que até para que eles, quando estejam adultos, eles também, né, espelham na gente isso, né? Exato. Então eu tento conciliar assim, o tempo, né, manobrando, mas não é uma tarefa fácil. Mas nada que a gente ali vai ajustando, a gente consiga ser mãe, né, e também ao mesmo tempo ser um profissional ativo no mercado, né? Sim. A gente precisa ter essa versatilidade de atuar nas duas pontas. E essa é a importância da gente ser dona da nossa própria agenda. Eu falo, meu marido me libertou do CLT e hoje, meu Deus do céu, eu não consigo nem me imaginar mais voltando aí a ter que cumprir horário, estar de segunda a sexta, às vezes até final de semana, preso a isso. Eu estava falando hoje mesmo nos stories no meu Instagram, sextou. Quantos dias eu ficava esperando pela sexta-feira. Exatamente. E no domingo, ai não, já chegou domingo, segunda tem que trabalhar. Graças a Deus, pra mim agora todo dia é segunda-feira. Porque quando a gente é dono do nosso próprio negócio, não existe mais sábado, domingo, segunda, né? É liberdade. Você trabalha, você desfruta, você toma conta da sua própria agenda, né? A gente trabalha muito, quem quer vir pra área, se trabalha muito, mas é muito diferente você trabalhar com flexibilidade, você poder realmente escolher os seus horários. Sim. Isso faz muita diferença mesmo. Você poder ter o prazer, muitas vezes, de você poder, naquele dia, levar seu filho no médico. Exatamente. Né? Coisas que, às vezes, o CLT, pessoas que estão numa empresa, não podem. Ou se o filho fica doente. Quantas vezes o Noah ficou doente, eu tive que desmarcar, mas eu sou a dona do meu business, do meu tempo. Né? Então tá, gente, não dá. Agora, se você trabalha em algum lugar, você tem que pedir permissão pra sair, tem que sair, ou não posso ir, aí aquela não vou receber. Tá, é uma confusão. Então, realmente, gente, a liberdade de você empreender não tem preço. Não exatamente. Tem preço. E no nosso negócio é bem isso. Não, o que eu amei e identifiquei foi isso. Eu tenho uma liberdade hoje que assim, é o melhor de tudo. Trabalha bastante. Mas é diferente. Como em todos os lugares. Como tudo. Porque você trabalha no CLT, trabalha bastante? Trabalha. Mas só que você trabalha para crescer o business de outra pessoa. Exato. Agora, quando você trabalha para crescer o seu próprio negócio, gente, não tem preço. Não tem preço. É extraordinário, porque aí você tá vendo ali para onde tá indo. Você tá deixando um legado para os seus filhos, você tá deixando, sabe? Então, você que tá aí com essa mentalidade de estabilidade, porque a estabilidade ela não existe. Hoje você tem trabalho, amanhã você não tem. E você trabalha e dá o seu melhor para crescer a empresa dos outros, começa a fazer o seu, começa a planejar o seu, para você dar o melhor para a sua empresa, para o seu negócio e poder aí crescer. Valéria, eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no MD Talks. Foi maravilhoso fazer essa estreia da segunda temporada com você. E eu quero que você deixe uma mensagem para nossa audiência de hoje. Sim, muito obrigado, Tati. Eu estou tão honrada de participar, de estar aí nessa volta sua. Desejo todo sucesso para você, que é uma excelente profissional também.
E assim, agradecer, o meu recado para todo mundo que assistiu, né? É que realmente você que é imigrante, que você possa realmente se planejar financeiramente, planejar sua vida aqui nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que planejamento é tudo em todas as áreas. Se você é um profissional também que pode trabalhar, que você realmente quebre todas as crenças limitantes, venha nos procurar, venha para o mundo, né, das finanças aqui, ver como é um mundo gigantesco, onde que você pode explorar, você pode crescer e pode ser aí dono do seu próprio negócio. E é isso, eu acho que a gente tem aqui nos Estados Unidos um leque de oportunidades imensas. E o meu recado é não só para clientes que não tenham, que entendam a importância do que é um seguro e de como isso pode mudar a vida dele e da família dele aqui dentro dos Estados Unidos. E para você que ainda quer atuar e quer empreender, que você também venha entender e venha atrás de informações, busque informações do que é ser um agente financeiro, de como que isso realmente é libertador e como isso pode ajudar não só outras famílias, mas principalmente você a ser realmente um profissional qualificado e bem e satisfeito, né, e feliz, como a gente falou, e ter essa liberdade que a gente tanto sonha de empreender aqui nos Estados Unidos, que é um sonho possível a qualquer um, não só a mim, a Tati, mas a você também. Exatamente. Se nós conseguimos, eu tenho certeza que você está aqui assistindo, você também tem essa capacidade. Tá cansado do que você já faz? Muitas vezes a gente cansa. Eu limpei casa por 4 anos e eu sei, gente, não é fácil. Então, procure abrir os seus olhos para outras possibilidades. Você, às vezes, já tem documento há anos e vive nessa vida, reclama todos os dias, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Um agente financeiro talvez possa ser a resposta do que você está buscando. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Deixa nos seus comentários aí como foi para você estar participando aqui, assistindo esse podcast e o que agregou para você. Beijo!